estou aqui através da misericórdia de Deus para estar deixando a palavra para a nossa meditação, que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E diz assim a palavra do Senhor: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém? Irmãos, primeiramente, muitos precisam entender o que significa o Deus deste século. O Deus deste século significa Satanás, é Satanás. A gente vai ver as pessoas que têm o costume, a prática de orar, de jejuar, de consagrar sua vida ao Senhor, no altar do Senhor, não são enganadas, porque elas estão buscando ter um relacionamento, uma intimidade com o Senhor. E a palavra, o Evangelho do Senhor não engana ninguém, mas liberta as pessoas da escravidão do pecado, liberta as pessoas das mentiras de Satanás. Porém, as pessoas que não têm o costume, não têm a prática de orar, de buscar o Senhor, de jejuar, de consagrar sua vida, pela falta de zelo, pela falta de compromisso, de comprometimento, de responsabilidade com a palavra, Satanás tem enganado. Essas pessoas têm colocado escamas gigantes nos olhos dessas pessoas. E muitas pessoas estão cegas espiritualmente, são escravas do pecado, são escravas de Satanás, estão andando na vaidade, estão andando na sensualidade e na imoralidade, e estão querendo fazer as pessoas acreditar, as pessoas que vivem na sã doutrina, que praticam a sã doutrina, a doutrina genuína de Deus, é que estão enganadas, e elas estão certas. Tem pessoas que não têm prática de buscar o Senhor, de orar, de jejuar, de consagrar sua vida no altar do Senhor, tem demonstrado uma certa presunção, prepotência, um ar de soberba, um teor de arrogância. E muitas pessoas, tem pessoas que são usadas por Satanás, são usadas pelo maligno, que estão pegando a Bíblia, a palavra de Deus, estão lendo os versículos, a palavra, e está transmitindo ela, interpretando ela de maneira incorreta, ou seja, a pessoa que é enganada e quer enganar a outros, e outros que concordam em andar na vaidade, em andar na imoralidade, na sensualidade, na lascívia, estão aplaudindo, estão dando glória a Deus, não sabendo que se enganam. Agora, as pessoas que têm prática de buscar o Senhor, de buscar o Senhor, de orar, que jejua, que consagra a sua vida no altar do Senhor, tem pregado contra essas vaidades, tem pregado contra a sensualidade, tem pregado contra a lascívia, ou seja, contra o pecado, contra o mundanismo. E quem concorda com as vaidades, quem não é a favor, fica apedrejando o pregador. E muitas das vezes a pessoa demonstra um certo ar de soberbia e fica perguntando, fica pedindo para a pessoa versículos que falam sobre a vaidade, sobre o uso de maquiagens, de esmaltes, enfim, sobre as vaidades. Aí, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, a palavra diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, o uso de um batom, de um esmalte, de um salto alto, ingerir bebida alcoólica. É permitido muitas coisas, mas quem é cristão de verdade, quem é servo do Senhor de verdade, quem tem intimidade com o Senhor, que conhece a palavra, professa a fé e vive ela, a palavra do Senhor, sabe o que convém, que uma mulher do Senhor, uma mulher de Deus, uma mulher cristã, não deve usar maquiagem, deve usar um esmalte, andar com unha pintada. Porque a palavra diz, a palavra mostra. E tem gente que, muitas das vezes, a pessoa, para defender o pecado,
A pessoa que já tem costume de defender Satanás diz: ah, mas a mulher tem que andar arrumada. A mulher ela tem que andar arrumada. Irmãos, a pessoa andar arrumada passa só cuidar da sua higiene, né? Tomar um banho, pentear o cabelo, vestir uma roupa decente, né? Uma roupa apropriada de servo e serva do Senhor. Até no calçado, né? Demonstra a decência. Não andar com joias, né? Pulseiras, colares. Com certeza vai ter gente que vai me apedrejar aqui. E a palavra diz, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, Paulo está dizendo, o vosso corpo, né, templo do Espírito Santo. Então, se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar dele, né, manter a higiene, né, do nosso corpo, mas não andar em vaidade, com vaidade. Muitas pessoas usam essa desculpa que a mulher tem que se arrumar para defender o pecado. Porque usar maquiagem, né, unha pintada, não é sinal de arrumação, mas vaidade, pecado contra Deus. Como eu falei, né, sobre a higiene, manter a higiene, mas não andar na vaidade. Porque a beleza da mulher está na naturalidade dela. E muitas das vezes, quando a pessoa não usa maquiagem, né, essas vaidades que os ímpios usam, tem gente que diz que a pessoa está desleixada, é desarrumada. Mas qual a finalidade de um batom, de um esmalte na unha? Qual é a finalidade? Não tem necessidade disso. Porque desde o dia que a pessoa aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua vida, a pessoa já tem o brilho do Espírito Santo. Então, isso desmancha a criação do Senhor. Isso deturpando a criação do Senhor. A pessoa não precisa disso no corpo. A gente precisa andar e viver em santidade. A palavra do Senhor diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, nós temos que nos santificar, corpo, alma, espírito e coração, até o Senhor voltar. Né? Até Ele voltar, nós temos que andar em santidade. E claro, nós somos pecadores, sim. Nós somos falhos, sim. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que nos esforçar para andar na santidade. Não somos santinhos, nem santarrão. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que nos esforçar para estar na fileira dos santos. E outra coisa, nós temos que nos esforçar. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que nos esforçar para fazer a vontade do Senhor, para obedecer ao Senhor e não andar, né, com prepotência, com arrogância. Tem gente, né, que fala, defende as vaidades, né, defende o uso de maquiagem, né, corte de cabelo, tantas vaidades. Aí quando um cristão vai pregar contra as vaidades, tem gente ainda que quer estar certo e diz ainda que refutou o cristão, porque o cristão, né, diz versículos bíblicos, cita versículos bíblicos, fala contra a vaidade e a pessoa não se convence facilmente e o diabo usa a pessoa lá para dizer que ela refutou o cristão. Porque nós temos que andar em santidade, nós temos que obedecer ao Senhor para que no grande dia, no dia do juízo final, eu não sei se muitos acreditam nisso, mas é pura verdade, acreditando ou não, vai ter o juízo final, para que nós não sejamos envergonhados, para que nós não sejamos desmascarados. Porque tanta gente anda na vaidade, anda na sensualidade, na imoralidade, e vai fazer o mesmo que lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 fala. Muitas pessoas vão dizer naquele dia: Senhor, em teu nome não profetizamos?
Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Aí muitas pessoas vão tentar subornar o Senhor. É claro, muitas pessoas aqui estão usando as vaidades do mundo, praticando o pecado, e muitas das vezes a pessoa vai lá tentar expulsar o demônio. Muitas das vezes acontece da pessoa conseguir expulsar, mas não é por ter autoridade não, é por causa da fé. Aí muitas das vezes tem casos que o inimigo até diz, o diabo na boca da pessoa, do endemoniado diz que saiu não porque a pessoa pediu, mas porque ouviu o nome do Senhor, né? Então muitas das vezes tem pessoas que conseguem fazer a obra do Senhor por ter fé e autoridade, e outros conseguem não por ter autoridade, mas só por causa da fé e da palavra, porque senão não conseguiria expulsar. Aí no dia do juízo, mesmo usando as vaidades desse mundo, desobedecendo o Senhor, a pessoa vai ter coragem de tentar subornar o Senhor e vai querer tentar levantar argumentos para conseguir comover o Senhor. Mas não adianta, porque além de ter fé, além de expulsar demônio, fazer tanta coisa em nome do Senhor, tem que ter obediência. E é só obediência, obedecer ao Senhor, que nos levará ao céu. Ou seja, é só através da obediência que nós seremos salvos em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.